tem o selo de Deus na sua fronte, sobre a sua fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraça de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então aqui nós temos o poço do abismo mencionado, na verdade, onde esses anjos foram aprisionados por Deus devido ao tamanho do seu erro, do seu pecado. Mas é interessante, porque nós lemos Judas falando que eles estão reservados para o grande dia do juízo. E na tribulação, que é exatamente o que estamos lendo aqui no Apocalipse, é o período da grande tribulação, o período do sofrimento intenso na terra. Então esse poço do abismo vai ser aberto, né? Vai ser aberto, e desse poço vão sair gafanhotos, né? É claro que isso é uma forma, digamos, figurada, né, de apresentar esses demônios. Mas esses gafanhotos recebem de Deus uma ordem para não ferir nada verde nem árvore alguma, mas eles vão ferir só aqueles que não têm o selo de Deus, quer dizer, só os descrentes, né? Então durante 5 meses esses gafanhotos estarão atacando os homens que não são salvos, que não são crentes, que não pertencem ao Senhor, né? Então muitas vezes nós achamos que na tribulação só os salvos vão sofrer. Não, é a população toda, né? É a população toda. O sofrimento vai ser intenso, vai ser muito árduo, muito difícil, e nessa ocasião esses demônios eles vão ferir só os descrentes, e por 5 meses. Então isso mostra uma coisa muito interessante, irmãos, né? Nós sabemos que o nosso Deus é soberano, Ele reina eternamente, e mesmo Satanás e mesmo os seus demônios, eles têm que obedecer a Deus. E quando o Senhor determina algo, eles têm que fazer aquilo que Deus determina. Não tem como eles fazerem diferente, não é? E esses demônios são soltos nessa ocasião exatamente para ferir os descrentes. E nós lemos aqui que a dor era a dor como de uma picada de escorpião, e ia durar essa dor 5 meses, né? Eu não sei, eu já vi muito escorpião, eu não sei se eu já fui picado, eu não me lembro não. Mas será que alguém aqui já foi picado por escorpião? Parece que não, né? Que bom, né? Ninguém foi. Mas a dor é terrível, né? A dor é terrível, a dor de uma picada de escorpião. E a cauda dele aqui, né? E no estado de São Paulo dava muito, quando a gente ia tirar aqueles entulhos, aqueles sujeiros, tinha bastante, a gente tinha que ter muito cuidado, né? Mas esses demônios, eles vêm com essa aparência tão terrível que foi descrita aqui, não é? Mas eles vão ferir os seres humanos, e a dor
vai ser a dor como de um escorpião, e vai durar 5 meses. Agora é interessante, não é, irmãos? A gente pensar na profundidade do sofrimento. E nós vemos isso quando nós lemos aqui, naqueles dias, verso 6, naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que situação, não é? A pessoa está sofrendo aquela dor tão grande, que a pessoa quer morrer. Ele acha que morrendo ele fica livre daquela dor, né? Como ele é um descrente, ele vai ter uma dor maior ainda, mas ele não sabe, né? Porque o descrente, quando morre, ele vai para a perdição eterna, ele vai para o sofrimento eterno, né? Então, para o descrente não existe paz, não existe tranquilidade, não existe futuro bom. Então, todas as pessoas precisam crer no Senhor Jesus de verdade, né? Nós temos que ser servos verdadeiros, genuínos, né? E nós temos então a salvação eterna. Mas eles pedem a morte, mas a morte não vem. A morte não vem para eles, né? Desejam morrer, mas não, porque Deus estabeleceu que eles vão sofrer 5 meses. E com certeza não vai ser nem um dia menos e nem um dia mais, né? A palavra do Senhor vai se cumprir exatamente, né? Exatamente. Então esses seres horríveis que vão sair do abismo, eles obedecerão o plano estabelecido por Deus e cumprirão o propósito de Deus, né? E nós lemos então de que eles tinham sobre eles o rei, o anjo do abismo, como seu rei, né? E o nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Então, na verdade, o rei deles é Satanás. Nós sabemos bem disso, não é verdade? Sabemos que Satanás é o rei deles. A gente acha bem interessante isso que vai acontecer. Interessante porque nós somos crentes, né? Nós não vamos estar lá. Nós vamos ser arrebatados antes, né? Vamos estar lá no céu, quando o Senhor Jesus vai começar a abrir os selos, e aí vai começar a abrir as trombetas e assim por diante. Nós estamos com Ele ali no céu. É uma coisa preciosa, é uma paz que nós temos no nosso coração, de saber que nós temos o Senhor, nós somos a sua noiva, a sua futura esposa, e nós somos o seu corpo. E essas figuras mostram a intimidade que existe entre nós e o Senhor Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus por essa verdade tão preciosa. Por isso Paulo escreveu que nós vamos julgar os anjos, né? Em 1 Coríntios, onde nós lemos, não é verdade? Então é bem interessante para nós pensarmos que nós podemos estar servindo a Deus com fidelidade, com sinceridade no nosso coração, porque Deus está conosco e Deus vai nos abençoar. Agora, eu gostaria que nós fôssemos para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Esses não são o que nós estamos falando, né? Esses são os que estão soltos, que estão por aí, atentando a humanidade, levando os próprios crentes a fazer coisas erradas, né? O dragão é Satanás, né? E os seus anjos são os demônios, os anjos caídos, né? Que estão com ele, atormentando o povo. Então nós lemos aqui, houve peleja no céu, isso é futuro, vai acontecer ainda. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Agora veja que nota bonita. Todavia, não prevaleceram, nem se achou no céu o lugar deles.
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E é interessante isso, não é, irmãos? Nós estamos vendo que há uma batalha, uma peleja futura ali no céu, mas Miguel e os seus anjos, ele vence o dragão e os seus anjos, os expulsa. Nunca mais Satanás poderá entrar ali nos céus, na presença de Deus, como ele fez quando no tempo de Jó. Entrou, acusou Jó, né? Nós não podemos esquecer que ele faz isso hoje, né? Ele entra na presença de Deus para nos acusar. E quando nós fazemos coisas erradas, ele vai nos acusar diante de Deus, né? Viu o seu servo? Olha o que ele fez lá, né? E quando ele falou isso de Jó, o Senhor falou para ele que Jó era um servo fiel, íntegro, reto, temente a Deus, e que Deus diga isso de nós, irmãos. Se Satanás vai entrar na presença de Deus para nos acusar, né? Tentando fazer com que Deus olhe como aos olhos para nós, que ele seja derrubado, né? Como Jó o derrotou. Que nossa vida cristã seja íntegra, seja reta, seja para a glória de Deus, né? E nós precisamos então manter a nossa fidelidade, a nossa sinceridade como servos do Senhor. Bem, irmãos, hoje nós vamos então parar aí, né? E outro dia nós vamos pensar então no último julgamento. Esse foi o 6º julgamento na sequência dos estudos que nós estamos tendo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.